Roberto, foram 2 jogos aí fora, com intervalo, né, de 5 dias, 2 viagens. Por isso esse período aí de 10 dias é extremamente importante sobre todos os aspectos, até para recuperar fisicamente alguns jogadores, o próprio Dagoberto, o Dirceu daqui a pouco. Esse período aí chegou numa hora boa. Muito, eu acredito assim que é uma época de um divisor de águas, né? Assim, nós temos dias para trabalhar, nós temos algumas coisas que, infelizmente ou felizmente, o time às vezes vai jogando, você entra assim num automático. É claro que tem algumas coisas que acabam dando certo, outras coisas melhoram e outras você tem que enfatizar. E eu acredito que esses dias serão importantes para que a gente possa dar uma ênfase em algumas coisas que a gente julga necessário corrigir, melhorar, ou quem sabe mecanizar algumas coisas que a gente gostaria, que a gente não teve tempo nesses últimos 3 jogos aí, vamos dizer assim. Sobre especificamente a partida do Goiás, Roberto, sua análise foi um empate diante do atual vice-líder, bom resultado fora. Olha, foi um jogo assim, diferente. Se você colocar os 2 jogos fora, o do Juventude ele acabou sendo mais difícil do que o jogo do Goiás. Foram 2 jogos extremamente pegados, tanto é que nós tivemos jogadores lesionados. Eu ainda brinquei com o nosso médico, o Dr. Jean, que ele teve que trabalhar muito nos 2 jogos, né? Porque lesões, contusões, saía, então foi assim, muito pegado. Você pegou um time que vem aí numa ascensão, ganhou do Atlético de Goianiense fora, de repente jogou com nós em casa, queria ganhar também, então era uma decisão. O do Goiás, as 2 melhores equipes do retorno, várias coisas em jogo, 2 artilheiros em campo, quem sabe hoje, atualmente, uma defesa, uma das melhores defesas contra um dos ataques melhores. Então várias coisas aqui estavam envolvidas nesse jogo do Goiás. Mas assim, foram 2 jogos extremamente difíceis, mas 2 jogos que nós tínhamos que ter pontuado. A zaga se portando muito bem, inclusive batendo o histórico de 1989, de 4 partidas sem tomar gols, agora são 5 partidas com essa equipe. Mas o ataque não produziu aquilo que você queria. A que se deve isso, Roberto? Por termos jogado fora, né? Contra 2 adversários que não podia perder. Então eu acredito assim, a gente tem que saber o porquê de ter acontecido. Claro que destruir, marcar sempre não é que seja mais fácil, é uma obrigação que você consegue em muitos momentos, mesmo jogando feio, você consegue fazer. Então, logicamente que nós, a partir do princípio de não ter erros, falhas individuais, falhas coletivas, a nossa equipe se portou muito bem e é claro que a parte do gol, elas são detalhes que você tem que ter, às vezes, um pouco mais de calma, capacidade, e nós criamos, nós tivemos aí chance nos 2 últimos jogos, mas foram 2 jogos muito difíceis fora, e aí, vamos dizer assim, as defesas acabaram sobrepondo aos ataques. Roberto, queria até que você comentasse a defesa do Londrina, que perdeu o Dirceu, entrou o Leandro Almeida, que quase saiu do time, e os 2 estão conseguindo manter uma constância e já são 5 jogos aí sem tomar gol. Queria que você falasse desse entrosamento do papel ali, não só da defesa, porque isso começa no ataque, né? A defesa começa no ataque. Claro, tudo, né? Tanto o gol começa lá desde o Wagner, dos goleiros lá atrás, do Alan, do Guilherme, como também a defesa começa lá na frente. Não tenha dúvida que é dessa maneira. Um time bem organizado dentro de campo, as 2 coisas são bem similares. Mas é assim, eu me sinto muito bem, assim, vamos dizer, de ter conseguido algo que, quando eu cheguei, era a maior crítica no Londrina. Time que não segurava resultado, perdia nos finais, não tinha consistência, o time não marcava, não tinha bom posicionamento, todos os zagueiros eram questionados, e hoje eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão me questionar qual zagueiro que vai jogar de tão bem que eles foram. Eu tenho certeza que essa vai ser uma das perguntas que vocês me farão. Vai ser a próxima. Leandro Almeida será mantido na equipe? Então, tá vendo aí? Você vê como é que é, como vocês acabaram de falar, Leandro Almeida estava numa lista de dispensa, sendo dispensado, e hoje indispensável, né? Mas é assim, eu acho que é bom, e vocês mesmos falaram, não estou aqui passando, né, ou querendo esconder alguma coisa, mas é uma verdade. Nós temos aqui agora aí esses dias para trabalhar, recuperar e trabalhar. E eu acredito que aí nós vamos montar uma equipe forte para esse jogo super decisivo dentro de casa contra o São Bento. Sobre o outro titular, o Wagner recebeu mais um cartão por demora no jogo
É o terceiro cartão. Na sequência, não joga diante do São Bento. Teve uma conversa já com o Wagner sobre essa atitude que já tinha acontecido contra o Fortaleza? Eu não acredito que tenha sido falha do Wagner, não. Mesmo porque eu já cheguei a ouvir muitas vezes alguém criticando o Wagner que ele não fez cera. Que o Wagner tinha deixado de usar a experiência dele para não manter o resultado. Então, quando ele usa, não, eu acredito que são armas e regras do jogo, que aí vai depender da arbitragem. E contra nós eles são muito ríspidos, muito severos. Essa que é a grande realidade. Então eu não vou colocar na conta do Wagner não, porque eu acho que ele tem feito grandes partidas. E os cartões eu vou levar pelo lado severo dos árbitros. Aqui tem quantos goleiros que vêm, faz cera e tudo mais e de repente não toma. Então vamos colocar o seguinte ao contrário. Vocês, às vezes, em muitos momentos, falavam que o Wagner tinha deixado de usar a experiência dele porque tomou o gol aos 45, tomou o gol aos 46, poderia ter feito cera, poderia ter feito aquilo e acabou não usando. Então, quando a gente usa que o goleiro está tentando acalmar o jogo, e mesmo porque ele não fez cera e nem foi antijogo. Ele acabou de colocar, ele acabou de dar um passo para trás, lógico que ele fez com uma lentidão, com calma, e acabou tomando o cartão amarelo. Então, não vamos colocar na conta do Wagner, não. Até em relação a isso, e claro, ele não joga, vem aí o Alan. E a posição de goleiro é sempre muito sensível, né? Até pelo ritmo de jogo, o goleiro reserva acaba jogando menos, né? Sim. Você tem algum tipo de preocupação, até por a grande fase que o Wagner vem vivendo? O que é que você pode falar disso? Eu vou sempre, assim, eu prefiro falar das qualidades e a oportunidade. Quando você oportuniza, o atleta tem que aproveitar. Nós temos que colocar o Alan, ele teve comigo, ele está indo para o terceiro jogo dele comigo, né? Ele teve a metade do jogo quase contra o Fortaleza, teve o jogo inteiro aqui contra o Atlético, e eu espero que ele possa realmente aproveitar a oportunidade. Claro que a gente gostaria de contar com aquele que vem jogando, sempre é importante para o goleiro, mas eu vou focar todo possível e impossível para que o Alan possa aproveitar a oportunidade, como Leandro, como outros atletas, Jardel e vários outros que na minha chegada aproveitaram. Então vamos trabalhar muito para que ele possa aproveitar essa oportunidade também. O Thiago Ribeiro não teve um bom desempenho nessa última partida, pelo menos pra gente, da imprensa, ficou passivo dessa forma, né? Para o jogo contra o São Bento, você tem que de repente aproveitá-lo ou vai retornar com a velocidade do Felipe Marques, do Mussolini, jogando em casa? Como é que você analisa essa questão, Thiago Ribeiro? Olha, assim, a pergunta ela é bem colocada, até para a gente fazer uma análise. Tipo assim, nós temos que ver aquilo que nós vamos encontrar do adversário. Vocês veem que de repente a gente está variando em alguns jogos, e não é porque é dentro ou fora de casa não, de jeito nenhum, mas sim de acordo com o adversário. De repente uma falha do adversário, às vezes tem mais dificuldade quando você pega um jogador de velocidade e assim por diante. Então assim, acredito que a gente conhecendo a equipe do São Bento, a gente acompanha bem e nós vamos tentar escolher aquilo que é melhor, mas é claro que é uma briga saudável, é uma disputa para que eles possam jogar. Nós temos aí jogadores de qualidade brigando por essa função. A gente até observou, logo no começo do jogo, o Dagoberto tentou dar uma finalização, ficou mancando um pouco. Ele sentiu alguma coisa daquela contusão ou ele terminou bem o jogo? Não, ele não estava 100%, né, cara? Não teve 100%, ele realmente tentou nos ajudar, essa que é a grande realidade. Ele quis fazer de tudo para poder jogar, mas é claro que a gente sabe que tornozelo sempre acaba tendo um resquício, sempre acaba tendo uma dor. E a gente sabia que lá poderia ser usado. Por quê? Você vai me perguntar, mas por quê? Porque nós teremos agora aí esses 10 dias, então a gente consegue fazer com que, mesmo que ele acabasse não estando 100% nesse jogo, mas que nós pudéssemos voltar a recondicionar, a tratar e trabalhar para que ele possa aqui contra o São Bento estar à minha disposição. Preocupa uma outra situação de cartões amarelos por reclamação. O próprio Dagoberto tomou um cartão amarelo, no entender de parte da imprensa, bobo, entre aspas, por uma reclamação no momento do jogo em que a bola praticamente estava na meia cancha. Esse é um tipo de cartão que nunca é bem-vindo, né? Claro que tem reclamações e reclamações, né? Mas esse não é bem-vindo, mas é que fora de casa, às vezes você acaba se sentindo prejudicado, deve ser isso o caso que ele deve ter sentido dentro de campo.
E a gente acaba reivindicando, de repente, de uma maneira não tão como o árbitro gostaria, mas é uma coisa assim que se a gente puder evitar, nós temos que evitar. Tem sido conversado nesse sentido, Roberto? Tem, tudo, todos os aspectos, né? Tanto é que quando a gente chegou também, a gente vinha numa sequência muito grande de cartões, até expulsões, e se não me engano, acho que a gente não teve mais nenhuma expulsão na minha chegada, se não me engano, acho que uma se teve, o Jô. Então, exatamente, então a gente veio cobrando. E o lado psicológico acabou também ajudando nessa recuperação, nos resultados e tudo mais. Então eu acredito que hoje nós estamos com um time mais calmo, mais centrado e mais focado durante os 90 minutos.